Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e mais uma vez eu tenho o enorme prazer de sentar aqui nessa cadeira para poder aprender muito, poder bater um papo excepcional com convidados aqui que muitas vezes a gente não conhece no dia a dia. Não é uma pessoa próxima da gente. Cara, mas vou te dizer, tem pessoas que nos inspiram, mesmo que de longe, e mesmo com um tempo curto físico de tempo. Às vezes um encontro muda tudo. E eu quero hoje bater o papo com essa pessoa que me mostrou a respeito disso. É também um irmão legendário, vim de laranja hoje. Nós não podemos dar tantos spoilers, mas eu tive a grata graça de conhecê-lo lá nos Estados Unidos. E para a gente poder entender como que é a criatividade de Deus. O nome dele já estava na lista para mim. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tenho uma promessa, uma palavra de voltar a residir nos Estados Unidos durante um tempo. E aí eu fui lá também, que é outra história de como que eu fui parar lá para poder servir nos Estados Unidos. E eu conheci algumas pessoas e coloquei ali na minha lista, que essa lista não vem diretamente de mim. Bom, e eu estava esperando que isso acontecesse lá nos Estados Unidos. Mas, por incrível que pareça, ele está aqui no Brasil e a gente conseguiu uma brechinha para poder gravar. Só para vocês poderem entenderem, é gravado, mas agora são 8 da manhã. Então ele abriu uma brecha, ele está no CIS do Paulo e a gente vai bater um papo aqui com outro Paulo, que eu prefiro chamar de Paulão, Paulão Ferreira. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar participando desse momento contigo. Como você falou assim, você tinha essa ideia, que eu nem sabia, de tocar isso nos Estados Unidos, e você disse que nada, eu acredito, a gente acredita na nossa fé cristã que nada é coincidência, a gente costuma brincar que é uma deucidência. Deucidência. Então é um prazer estar aqui, é um prazer ter tido esse espaço na agenda, mesmo que corrido, e poder estar contigo um pouco, e poder conversar com as pessoas e passar um pouco do que é a experiência de empreender fora. E cheguei nos Estados Unidos como católico e me tornei realmente um cristão devoto frente às dificuldades que me apareceram no caminho, e consigo olhar para trás e ver que teria sido muito fácil o caminho, sem passar pelas dificuldades, já com a fé cristã, que hoje eu considero que eu estou no caminho certo, mas tenho muito ainda a aprender, muito a fazer. Mas eu também tenho uma dualidade quando olho para trás e pensar que se talvez eu não passasse por essa dificuldade toda, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, às vezes eu penso assim, poxa, se eu tivesse essa fé que eu tenho hoje, se eu tivesse um pouco mais de proximidade com Deus, teria sido tão fácil. Mas se eu não tivesse sido jogado no deserto, com certeza eu não teria buscado quem podia me salvar o caminho. Então, é um prazer estar aqui contigo, poder conversar um pouco mais. Eu que digo, aprender contigo, que vai ser um prazer aqui. É sempre uma aula. Cara, ó, eu tô até arrepiado, porque Jornada Cast tem roteiro, cara, tem tudo, mas com você não deu nem tempo de te mandar, a gente marcou super rápido. E com outros convidados eu falo, ó, a turma lá do marketing convida e manda o roteiro, mas quando chega aqui não tem roteiro, eu deixo que o Espírito Santo fale entre nós. E se o Jornada Cast terminasse esse episódio que agora eu já teria aprendido e acredito que você também. Porque dentro do carro agora a gente estava falando sobre isso, sobre deserto, sobre mudança, sobre entregar as coisas para Deus. E eu não sabia com o que eu ia falar aqui com o Paulo. E ele já trouxe o tema, que é o tema sobre empreendedorismo. E esse empreendedorismo, muitas vezes a gente questiona assim, poxa, quem não é cristão é extremamente bem-sucedido e está tudo bem, gente, a graça é para todos, né? Mas quando você entrega, você não passa a fazer só pela grana, você faz por amor e por vidas. E aí, cara, esse lance do por amor e por vidas, eu queria te dar um presentinho, que tudo vai se encaixando. Essa bolinha aqui é uma pequena representação. Aqui a gente tem um P, um O e um R. Eu desenhei isso daqui em fevereiro do ano passado, quando eu estava no meio do deserto. E Deus falou para mim assim: você vai entregar suas coisas e você vai fazer tudo por amor e por vidas. Então aqui significa permanecer, orar e estar em retidão. Por amor. Então, quando a gente olha para isso daqui, é só uma representação, mas para a gente poder lembrar que Deus nos pede só uma atitude, só um pequeno passo. O resto ele faz, cara. E ele faz como? Nos pedindo para que a gente movimente, por isso que é uma bolinha, esse movimento. A gente vá nos lugares escuros, levando a luz que ele nos dá, quando nós permitimos ser luz no meio da escuridão. Então ela brilha no escuro, depois eu vou entregar a outra, você vai levar para os seus filhos lá Vai também. ser, Cara, é só uma demais, a lembrança. representação maravilhosa.
vai ficar lá na minha mesa para estar sempre iluminando meus caminhos e para lembrar desse papo que a gente vai bater aqui hoje. Vai ser um prazer. Eu achei demais a simbologia, o amor. E como eu tenho aqui Corinthians no meu braço, o pessoal brinca se é corintiano. Falou, não, pô, sou de família portuguesa. Minha luzinha nem existe mais, meu time, coitado. Mas eu tenho aqui um Corinthians 13-4-8, que é exatamente isso. Eu sou um cara que passa uma imagem, às vezes, anel, tatuado, tal, grande, falo pesado, falo alto. Então eu passo uma imagem muito diferente do que eu sou internamente. E tá tudo bem, né? É um estereótipo marcante, eu sou assim. Mas as pessoas acabam olhando e pré-julgando pelo tamanho, pela aparência, pela fala, pelas tatuagens, pelos anéis. Eu tenho muitos defeitos e muitas necessidades de melhoria, como todos os seres humanos têm. Mas amor é uma coisa que me sobra. E eu estou sempre buscando mais através, eu acredito, do que a gente conversou muito ontem também lá no CIS, que é a gratidão, entendeu? Sim. Então, eu vejo coisas no ser humano que para mim não fazem o menor sentido. Aí eu contento, na verdade, não consigo às vezes muito entender, mas tento entender o porquê. E aí eu acho que essa é a falta de amor. É o que você falou, a gente quer prosperar e veio para prosperar. Mas quando você entende na fé cristã que a tua prosperidade é pelos outros, é pelo que você pode fazer para alguém, é o que você pode mudar na vida de alguém, e não o que você vai mudar na tua. Porque quando você muda pela vida de alguém, quando você anda num caminho para fazer a vida dos outros melhor, e Jesus veio só para isso, foi sobre os outros, não foi nunca sobre ele, não tem como teu pai não te prosperar também, entendeu? É como você lida como mordomo, lidando pelo que o pai te dá. E se você faz bom uso, você vai ter cada vez mais. Essa é a prosperidade verdadeira, né? Levei isso então também numa questão, por exemplo, simples da gente seguir um mandamento básico, na verdade não é um mandamento, mas uma parte básica da escritura, por exemplo, nos dízimos, que tantas vezes nos confundem, né? Por tantos que saem machucados de igreja, machucados de situações, machucados de experiências, onde infelizmente a gente sabe que o dinheiro arrecadado, o dinheiro que volta para o reino não é utilizado da forma correta. A primeira resposta que às vezes eu dou para as pessoas que me questionam é: você deu por uma causa que você acredita que é pela palavra e pela obra de Deus e para espalhar o nome de Jesus na terra. Se a pessoa faz bom ou mau uso disso, não é um problema teu. Mas é claro que as pessoas fazem, eu sempre falo, mas faz um basiquinho do research, uma pesquisinha básica para saber onde você está pisando, onde você está andando, até porque você tem que saber onde você está andando e com quem você está andando, para você ter essa certeza. E eu acredito que após isso também, né, porque eu já vi, como a gente viu nas passagens na Bíblia, como a mulher que entrega tudo que ela tinha, poucas moedas, mas era tudo que ela tinha. Eu já vi nessa caminhada, assim, dos últimos, estou 10 anos nos Estados Unidos, dos últimos 8 anos convertido, né, como evangélico, cristão, que muitas vezes os mais humildes dão tudo, e cada vez está mais difícil você ver as pessoas que são realmente prósperas entregar uma pequena parte daquilo que nem é delas, Uau. né? Então, às vezes a pessoa me pergunta, mas você dá o dízimo, você dá 10%? Eu falei, não, eu fico com 90%. Já começa daí, um pensamento já daí. Uau. Eu não dou 10, eu fico com 90. Olha como eu sou bom nesse split, né? De essa negociação, Jesus, Deus foi bom no negócio aqui, né, cara? Aqueles que creem, muda a perspectiva. Se fosse 10, 90 em tudo na vida, a gente tava nadando, né? Uau. Tudo tranquilaço, né? Me dá um problema, tá, filho? Me dá 10%, que para mim fica com 90% da bonança. E nesses 90, entender também que não é teu, né? Que você está aqui para Mesmo sendo dono do ouro e da prata. Exatamente. Né? Então você está aqui, na verdade, para ser o mordomo daquilo que ele te dá. Então, se você conseguir fazer com que isso realmente faça diferença na vida das pessoas, né? Muitas vezes na vida de quem você, na verdade, só pode ser o cabeça, a pessoa vai ser uma vida inteira cauda, pessoas que realmente são pobres, viúvas, ou o que quer que seja que esteja na palavra, ou pessoas que realmente você pode ajudar para que elas mudem a vida delas, entendeu? Porque se você olhar, sempre você vai encontrar alguém na tua história que mudou a tua. Perfeito. Sempre, entendeu? E a gente às vezes esquece de onde a gente veio, ou a gente esquece de onde Deus te tirou para não ser grato o suficiente onde você está, ainda que seja um momento de dificuldade que você esteja passando. Perfeito. Cara, e mesmo no momento daqueles que são mais ingratos, que acham que estão sozinhos, que ninguém ajudou, basta lembrar que a gente nunca está sozinho. Exatamente. A gente sempre está com mais um, que é o legendário número 1, né? Ele sempre está junto conosco, cara. Sempre bater na porta, né? Sempre bater na porta. A diferença é deixar entrar, né? Exatamente. E ele deixa entrar e muitas vezes ficam aqueles que entram e voltam, né? Eles ficam ali na porta o tempo inteiro. Eles entendem que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exato. Então venham até mim. Então ele pede. Ele é um Então, muitas Deus. vezes a pessoa olha para trás e para a vida que ela teve aí, né? E ela acha que não é merecedora de estar onde está também. E aí ela recua.
entendeu? Quando na verdade todas as coisas se fazem novas. Então fecha a porta é para frente que você vai, né? Porque ele já lavou no sangue dele o que ficou para trás. E aí segue em frente. Não que não tenha tropeços, né? Perfeito. né? Não que não seja uma caminhada, porque como tudo na vida, você vê que o caminho em si, a jornada em si é o que tem o real valor de tudo, né? Perfeito. A gente, inclusive, sendo cristão e tendo aqui tantos ensinamentos, tantos aprendizados em conversas contigo, com outros irmãos, simples fatos, a gente vê coisas corriqueiras do dia a dia, por exemplo, uma besteira, um carro que você sempre quis, que você sempre quis conquistar, e você trabalha, e você batalha, e Deus te abençoe, e você conquista. Depois de um mês na garagem não é a mesma coisa, Perfeito. né? Então, o americano não guarda carro em garagem, guarda o carro na frente da casa, é normal. Garagem é só bagunça. E aí eu deixo na garagem da minha casa um carro que eu tenho, e, e aí minha mulher às vezes fala, por que você só deixa esse carro? Ela acha que é porque eu quero cuidar mais do carro e tudo mais, eu tenho um xodó pelo carro. Mas não é, que toda vez que eu abro a porta, eu tento me lembrar exatamente disso. Não para ser grato pelo carro, por uma coisa material, mas para ser grato de lembrar que eu conquistei algo que para mim um dia foi um sonho, entendeu? E que eu preciso continuar dando valor todo dia para aquilo, que eu posso conquistar muito mais. Mas que o dono da Ouro e da Prata veio para deixar claro que quem nele crê, quem nele caminha, nada falta. O princípio também de ver pessoas que acreditam que para um ser próspero, para um ganhar, outro tem que perder. Essa mentalidade pequena que o ser humano tem muitas vezes. Sim. Então, se eu faço um negócio com você, ou se eu estou ligado com você em alguma situação de negócios, que envolvam dinheiro e tudo mais, eu não tenho que ganhar e você perder, nós temos que ganhar juntos, né? E se tiver que perder porque deu errado, a gente vai perder juntos também. Perfeito. E tá tudo certo. E tá tudo bem. E a gente vira o diz que, como dizia meu pai, prejuízo rápido é lucro. Entendeu? Você aprendeu? Prejuízo rápido é lucro. Você aprende, segue e não comete o mesmo erro. Mas a gente vê muito isso. Então eu tenho olhado para trás e visto que quantas vezes de onde eu vim, quando eu comecei, o que aconteceu, e como a gente na caminhada se desprende, esquece e volta para trás nessa porta fechando. Deixa de ser grato por uma coisa simples que você conquistou, que você tanto queria. Deixa de ser grato pela família que você tem. Deixa de ser grato pela esposa que cuida de ti, porque passou a ser uma coisa normal. E aí a gente vai, estava até conversando com o Júlio, que está aí com a gente, e a gente olha para trás e fala assim, ou vê, né, as pessoas dando depoimentos e fala, meu Deus, eu achei que todo mundo tinha minha família, eu achei que todo mundo tinha essa base, eu achei que todo mundo passou por uma vida de pais presentes e tal, independente das dificuldades que eles tinham, independente das limitações que eles tinham com a gente. Mas não, as pessoas vêm de famílias às vezes muito difíceis, Sim. muito quebradas, muito bagunçadas, condições sociais muito Sim. debilitadas, e a gente já não vê inicialmente como mesmo no achismo de uma dificuldade de momento, já éramos muito mais abençoados do que tantos outros, Perfeito. do que uma grande massa, na verdade, né? Então já começa daí. Eu acho que começa daí a gratidão e começa daí o caminho para você vencer qualquer tipo de dificuldade. Uma delas, por exemplo, como a gente estava falando, é a dificuldade não só de empreender, como todos nós temos, mas de ir para fora do país, emigrar e tentar vencer. Seja qual for a condição que você pôs no seu coração para considerar a vitória. Às vezes a vitória é de conquistar uma família, às vezes a vitória é de conquistar um negócio fora, às vezes a vitória é de conseguir estar num país novo para fazer uma nova vida, principalmente nos Estados Unidos, onde as pessoas vão muitas vezes numa incógnita, numa insegurança, principalmente de visto, do que vai ser, de como vão ficar, de que tipo de visto aplicar, ou de como vão conseguir permanecer querendo uma nova vida, querendo um novo país. Então, realmente, a gente tem que ser grato de onde a gente estava, de onde a gente está hoje, e continuar na perseverança, seguindo em frente, entendeu? Perfeito. Mas pelo caminho certo e pelos princípios que são inegociáveis e pelo propósito correto. Perfeito. Eu acho que é Cara, isso. até porque, o que é prosperidade, né, Paulão? Prosperidade é uma As coisa pessoas que ligam a muitas vezes, finança e como não tem nada a finança, ver. quando você vai ver pelo lado, palavra do lado do entendimento, prosperidade é o caminho, é a jornada, Exato. né? Eu estava te falando sobre o meu Que não livro, é linear, né, Fernando? que não, A gente imagina aquela exatamente, ambulância e colocar a vareta lá em cima no perfeito. cume, né? E outra coisa, cara, muitas vezes a gente acha assim, olha, quero ir morar nos Estados Unidos. Você já pensa na conclusão do negócio. Eu quero um carro, que seja qualquer um. Você já pensa na conclusão do negócio. Cara, você chegar na Terra Prometida, e aí é uma metáfora, obviamente, para quem, né, não entende, cara, você vai ter que passar pelos desertos e seja grato por cada um dos pontos de controle que você passa. Isso é prosperidade. Até no livro Ser eu escrevo, né? Curta a jornada por onde passar. E tem gente que me pergunta sobre isso, fala, mano,
dias bons em dias maus. Seja grato por alguma coisa. Você deu vários exemplos aí de prosperidade. Muita gente olha aí para os Estados Unidos para ter uma vida melhor. E aí eu pergunto assim, o que é ter uma vida melhor? Exatamente. É você ser rico nos Estados Unidos, mas não ter família? Poxa, é Todo mundo perder se a ama. família para você poder ser rico? Sim. Mas também é ter uma família e também não prosperar financeiramente porque você acha que a teoria da miséria é um negócio legal. Não, cara, Deus nos chama para ser filho e para cuidar, e ele fala: venha, eu estou aqui, dê o passo, né? E, e o porquê que você está aqui, cara? Eu queria te falar isso. Desde o momento que você estava começando aí, eu falei assim, cara, estou tentando aqui, Espírito Santo, por que o Paulão está aqui? Eu queria te dizer que é uma coisa que muitas vezes a gente não diz para pessoas que a gente não conhece, e mesmo pessoas que a gente conhece, muitas vezes a gente não elogia as pessoas. E nós somos seres comuns que podemos inspirar uns aos outros. Claro. Né? Julião está aqui também, junto com a gente, assistindo, uma pessoa que, cara, conheço da internet, uma pessoa influente, um cara, um paizão, a família, inclusive só menino bonito para todo quanto é lado, né? Só menino maravilhoso. Puxaram a mãe, graças a Deus. Puxaram a mãe, Deus né? Puxaram a mãe do Júlio Rocha aqui. Mas, cara, por que você está aqui? Qual foi o Paulo que eu identifiquei? A sua relação com o seu filho, mano, na montanha. Me chamou muita atenção. Tipo assim, porque eu via o cara grande que eu tô vendo aqui. Eu vi o cara forte que tá aqui. Eu vi o cara que quando abria a boca no meio da família era o primeiro que eu escutava. Mas, mano, quando eu chegava perto de você e vi o cuidado que você tinha com seu filho, de não fazer por ele, mas de protegê-lo, era um negócio que me chamava muita atenção. Então você não viu, mas várias vezes eu de balaclava ali, eu ficava emocionado, porque não tem jeito, você vai servir agora também, você já serviu, você vai ver que cada vez que a gente serve é um aprendizado diferente. Eu falava, cara, que massa. O Paulão levou o filho dele junto, né? E assim, em momento nenhum você fez no lugar do seu filho. Em todos os momentos você protegia seu filho, você estava do lado dele. Exatamente. Mas se ele tinha que montar barraca, é ele. Se ele tinha que atravessar, era ele. Se ele tinha que fazer qualquer coisa, era ele. Então eu vi aquela figura do pai protetor, grande, maravilhoso, mas eu enxerguei o seu coração mesmo, mano, de falar assim, é esse cara aí do lado desses caras que eu quero andar, né? E Deus vai transformando. Então, o que eu estou passando aqui, pessoal, assim, ó, não deixe por amanhã para poder elogiar as pessoas, não. E não faça isso da boca para fora, faça com o coração né, sincero mesmo, coração em Cristo. E muitas vezes a gente não faz isso nem com familiares nossos próximos, mas basta a gente lembrar que a família está em Cristo, a gente tem que salvar todos, né? E a gente precisa elogiar as pessoas também. Então é por isso que você está aqui. Muito obrigado. Você sabe que isso a gente devia aprender bastante com a cultura americana. Nas simples coisas, por exemplo, o americano, as mulheres americanas admiram demais as roupas, as sandálias brasileiras, porque a gente tem realmente, né, um corte de estilo muito bonito e tudo mais. A gente temos um país de pessoas muito bonitas, de mulheres muito bonitas, elegantes, homens bonitos, elegantes e tal, bem arrumados, bem vestidos, muito mais preocupados, inclusive, com a aparência do que realmente o americano em geral. E, por exemplo, quantas vezes eu vejo minha esposa passar na rua com um vestido brasileiro, com um corte diferente do corte tradicional americano, com uma sandália diferente, e as mulheres na hora. Que sandália linda, que vestido lindo e tal, que não é algo comum na nossa cultura. Né? A gente, infelizmente, às vezes tem impregnado na gente uma ideia de que a pessoa está elogiando, será que ela está desdenhando? Será que ela está tirando um sarro? Será que ela está dizendo que eu estou exagerando? Será que ela está achando que eu estou querendo me mostrar, ou que eu estou com uma sandália assim ou assado, de uma marca X ou Y? E o americano não dá importância nenhuma para isso. O americano dá importância porque ele realmente acha bonito e ele tem esse costume. Então, eu já parei com o meu carro, por exemplo, do lado de caras com um carro que era 4, 5 vezes mais caro que o meu. E o cara baixa o vidro e fala, meu Deus, esse carro e tal. Eu falei, mas a primeira coisa que veio na cabeça foi assim, tá, vende o teu, compra 4 desse, né? Mas ele não está preocupado com o valor, ele não está dando valor para aquele custo, ele está achando que aquele carro, que não é um carro comum, que não se vê todo dia, é demais, porque ele gostou da cor, porque ele acha o carro barulhento, que é um motorzão, que acha muito legal, embora ele não tenha aquele carro, entendeu? Como você vê muitas vezes um cara baixar o carro de um vidro simples e ver o cara da Ferrari e falar, nossa, só tá Ferrari ali, o cara falou, pô, cara, obrigado. Não vai olhar com a mentalidade, pô, você tá andando num carro que vale 50 vezes o meu, tá falando da minha Ferrari, isso aqui não é pra ti. Mas o cara quer elogiar, quer falar do carro, quer perguntar do sapato, onde é que você comprou essa blusa, como é que é essa... Então, esse simples fato de elogiar as coisas básicas
físicas ou as coisas materiais, por que não muito mais importante do que elogiar realmente o que você vê de positivo dentro das pessoas, o que você vê de diferente, ou digamos o que você reconhece nas outras pessoas, que são qualidades que você inclusive consegue olhar e somar naquilo que você precisa curar ou melhorar dentro do teu perfil comportamental, do teu perfil pessoal. E na montanha foi realmente isso, porque quando me falaram, aqui eu acredito que a partir de 16 você pode subir separado dos Sim, seus pais. Nos Estados Unidos, pela lei, você tem que seguir com seu pai até 18, você não pode separar. E eu tinha muito isso na minha cabeça, porque eu ia fazer o top da Febracis. Como você sabe, eu participo dos treinamentos da Febracis, eu sou um coach do Paulo, e em outubro, num evento do Black Belt em outubro de 23 lá no Rio de Janeiro, foi passado a lista, já foi passado os eventos de 2024 e foi colocado a data da montanha. E aí eu não sabia se estava batendo com uma outra data do encontro do pessoal do Black Belt, e minha esposa falou assim, amor, falaram que é muito forte esse legendário. Falaram que é melhor você perder uma data de encontro do Black Belt, que é um encontro técnico profissional, para fazer algo mais espiritual. Eu falei, beleza, então eu vou fazer. E quando foi em fevereiro, em janeiro eu tive eu jurei a bandeira americana e me tornei cidadão americano em fevereiro. Quando eu me tornei cidadão americano, eu precisei entregar meu green card. E não existe data para entrega do passaporte até 8 semanas, porque é muita demanda. E 8 semanas lá é rápido, tá? Porque eu já estava com 3 anos quase de green card vencido, com uma carta que esticava o green card. É engraçado isso, às vezes, né? Porque os caras têm tempo para me fazer uma carta para esticar um documento vencido, porque não me mandam um plástico novo, né? Aí lá andava eu com o green card vencido, com um papelzinho na mão. E aí, ó, você tem que devolver o green card e pegar, pô, legal, peguei minha cidadania, mas é só uma certidão de renascimento, né? Já somos nascidos. Então agora você tem que aplicar o passaporte. E aí não tinha data, eu falei para minha mulher, eu não vou fazer o legendário, eu não consigo ir para lá, não consigo sair. E às vezes as pessoas não querem entrar no país, eu não consigo sair do país. Sair eu não posso sair, mas como é que eu volto? como é volta? Aí eu falei assim, aí eu senti muito no meu coração, falei, poxa vida, fiquei chateado, queria participar, vão estar o pessoal lá dos Black Belts, o pessoal da Febracis, 150 amigos praticamente. E aí eu falei assim, poxa, falta acho que 2 semanas para o Legendários daqui, deixa eu ver, estava fechada as inscrições. E eu conversei com um amigo da Febracis, eu falei, me ajuda, porque lá eu faria sozinho, aqui eu quero fazer com meu filho vai estar comigo aqui, eu falo na escola, dou um pedido de liberação dos dias de aula e ele vai comigo. E deu certo, consegui mesmo, abriram para mim 2 vagas, eu consegui fazer minha inscrição e eu fui. Então, como já realmente aconteceu de uma forma que Deus guiou para que acontecesse, de eu não fazer aqui, fazer com meu filho, eu entendi que era para eu estar com ele, mas eu já desde o começo venho aprendendo muito, inclusive isso na mentoria do Paulo, ele fala muito, ele é um cara a quem eu devo uma mudança radical nos últimos 2 anos, né? Claro que isso depende de mim, eu sei que não adianta você ser ensinado se você não colocar em prática, mas ver ele falar e ver ele fazer, porque muitas vezes as pessoas, né, hoje em dia banalizam todo mundo de coach, e eu acho que realmente o cara que é coach, que ensina, é o cara que faz do que fala. Eu posso até não concordar com o que você fala, mas se você fizer exatamente o que você fala, eu vou sempre te respeitar, certo? Porque você é um cara que realmente fala de algo que eu não concordo, eu tenho o direito de não concordar, de discordar, pensar diferente de ti, mas você executa exatamente aquilo que você fala. Você vive olha aquilo. para a pessoa e ela vive aquilo. Ela personifica isso. Exatamente. Você tem meu respeito total, porque você vive aquilo que eu não concordo, mas você vive de A a Z. E o Paulo é esse cara. Eu vejo muito ele batendo nessa tecla. Assim, a gente às vezes super protege, achando que a gente está criando um filho pra gente. Deus deu pra gente a coisa mais bela do mundo, acho que o maior tesouro do mundo, que são os filhos. Né? Então, quando a gente tem nossos filhos, que a gente os cria para o mundo, certo? E o criar para o mundo... Nós nos preparamos para o mundo. Exatamente. Né? E preparar eles para o mundo, que é o que eu tenho feito com os meus. Por exemplo, o Henrico, que subiu a montanha comigo, que você conheceu, ele vai no encontro dos jovens da igreja na quarta-feira, vai comigo na igreja de domingo, vai com a mãe dele que vai em outra igreja no outro domingo, frequenta outros grupos de oração, estuda numa escola da igreja, numa escola cristã, e tudo isso faz a diferença na formação dele espiritual, né? Me dá aula de Bíblia, é um negócio impressionante, porque ele tem aula de Bíblia na escola, então, sim, né? Eu leio da palavra, mas ele sabe muito mais, porque ele realmente estuda para fazer as provas dele. E a absorção deles, são diferentes. Jovem é diferente. São diferentes. A absorção totalmente. É mais... Então eu fiquei nesse limiar que era onde Deus está trabalhando, eu não vou pôr a mão, mas eu preciso motivar. E assim, várias vezes na montanha aqui, né? Lá é numa montanha de água, né? Sim. Mas não tem como, né, cara? A gente
vincula Legendários à montanha, né? claro. E que, na verdade, essa montanha é a montanha que a gente sobe no dia a dia da nossa vida, né? Não é literalmente uma montanha. Às vezes é uma ladeira, Exato. mas é uma montanha. Perfeito. E aí eu percebi que muitas vezes que eu motivava, mas quantas vezes eu estava por uma unção de Espírito Santo mesmo nele, uma luz nele, quantas vezes eu estava derrubado querendo motivar ele, quando eu estava cansado, viu? Pai, você está bem, pai? Vamos, pai, você consegue, pai? Mas eu nem te falei o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, ou como é que estava o meu psicológico nesse momento, mais cansado, mais debilitado, mais questionável, né? Sim. E ele também teve várias vezes eu ouvi coisas dele que me motivou demais. E várias vezes eu me olhei, me inspirei e falei assim, eu sou o pai desse cara, meu, eu preciso dar o exemplo. E na verdade, será que às vezes eu preciso dar exemplo ou será que eu preciso aprender com ele? Uau. Né? Então foi algo muito especial para mim. E como Deus é perfeito, eu saí do Legendários, 2 dias depois apareceu uma oportunidade numa janela para fazer um passaporte de emergência em Miami. Uau. Aí o Thiago Zanini fez uma carta do Legendários para mim, o Alexei no pedido de passaporte de emergência, eu fui dirigir para Miami orando o caminho inteiro, falei, Jesus me ajuda para dar certo esse passaporte. E deu, eu cheguei 9 da manhã, cheguei 7h30, 9 da manhã eu passei na entrevista, a mulher falou para mim assim, pode voltar meio-dia e pegar seu passaporte pronto. Uau. Aí eu peguei o passaporte, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro Thiago e falar assim, me coloca aí no top que eu vou servir. Uau. Então você vê como é que Deus é perfeito. Eu, na verdade, achei que seria senderista aqui com o Febracis, fui em Miami, me tornei legendário, fiz o curso, consegui o passaporte, depois Deus falou assim, já fez o que eu queria que você fizesse, agora tu vai. E tive a honra de vir servir aqui em Balneário como legendário. Cara, e a gente não vê o por trás das coisas. Não né? sabe, né? A gente sempre tem uma história que se transforma em testemunho. Exato. Esse é o grande lance que eu converso com todo mundo de Jornada Cast. Cara, não somos pessoas comuns, mas a partir do momento em que a gente anda com Cristo, cara, e deixa Ele agir na nossa vida, na nossa jornada, as nossas histórias viram testemunhos. Porque se você tentasse, se você, como uma pessoa que anda com Paulo extremamente inteligente, você inteligente, nem no seu maior poder de inteligência conseguiria escrever essa história. Eu falo de todas as combinações É uma que Deus improbabilidade fez. tão grande que não faria sentido pôr no papel. Né? Você consegue. Por mais inteligente, faça um grande escritor. Cara, você não vai conseguir, porque testemunho não são histórias escritas, são histórias criadas pelo Criador, pelo nosso Pai. Exatamente. E no meio disso, quando a gente para poder perceber, ele testou até a sua fé. Será que você consegue chegar em Miami e dar tempo de fechar seu passaporte? Ele poderia ter jogado para o final do dia, para outro dia, te dado espaço. Poderia. E aí vem aquilo, né, Paulão, de tipo, não desiste. Fácil. Poxa, não vai dar tempo de chegar em Miami. Irmão, deixa eu te falar, entra no carro e vai. Deus só pede atitude pra gente. Exatamente. Entrega para ele e ora. É até engraçado você falar isso, eu me lembro, depois de eu sair com o passaporte na mão, vários sentimentos, o sentimento volta tudo, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, com o visto que eu cheguei, e já apliquei um visto de investidor, então, graças a Deus, eu sempre tive um visto, né, de permanência, sem nenhum tipo de problema, podia ir vir no Brasil e tudo mais, e muitas pessoas passam por essa dificuldade, as quais eu respeito totalmente, são pessoas que estão ali numa luta, numa coragem, numa dificuldade, vencendo e conquistando. Cada um no seu deserto. Cada um no seu deserto. Às vezes eu conheço pessoas que estão lá 21, 22 anos, que conquistaram financeiramente muitas coisas, pessoas do reino de Deus, pessoas que estão muito bem, pessoas que realmente venceram nos Estados Unidos. Eu conheço pessoas com 40 e poucos imóveis que chegaram lá de adversário de coiote. Pessoas que pagam imposto, que têm empresas, mas não têm documento, não pode vir no Brasil há 20 anos. Esses caras prosperaram aos olhos do mundo, mas talvez ele trocava metade do patrimônio ou muito mais por um documento dele poder vir aqui visitar a família. Ele não pode. De ter vindo enterrar um pai, eu vim enterrar meu pai, eu vim enterrar minha mãe. São perdas difíceis, mas mais difícil seria não poder pisar aqui para me despedir deles. Eu me despedi da minha mãe já numa situação muito ruim de saúde, tenho certeza que eu voltaria em 10 dias. Quando minha mãe descobriu a doença dela, durante 10 meses eu vim aqui 14 vezes. Então, eu fiquei praticamente, se eu somar as datas, eu fiquei quase 8 meses no Brasil, picado do que eu fiquei nos Estados Unidos nesse ano, 2022. E quando eu parti acreditando que eu ainda voltava a vê-la pelo menos mais uma vez. Eu cheguei nos Estados Unidos no dia 8, ela morreu na madrugada do dia 9. Eu decolei, pousei, 6 horas depois ela faleceu, eu voltei para cá de novo. Então isso são dificuldades que às vezes as pessoas estão aqui, ou estão olhando de longe, eu até brinco, falo assim, pô, você mora na Disney, às vezes as pessoas falam, você mora na Disney? Eu falei, olha, eu posso até parecer o Pateta, mas eu não moro na Disney não, quem mora lá é o Mickey, ele, o Pateta, a Minnie, eu moro em Orlando, por acaso a Disney fica perto, porque nem Orlando a Disney fica em Lake Buena Vista, né? É outra cidade, mas é a grande Orlando.
E as pessoas acreditam que realmente você está indo para as férias. E não, cara. Eu já fui várias vezes em férias para Orlando, antes de me mudar para Orlando. E é uma vida comum, é uma vida de luta, é uma vida, querendo ou não, de imigrante. Então, quando eu olho com o passaporte na mão, eu olho para trás, eu falo assim, mas o que eu estava pedindo para Deus no caminho, para o meu passaporte? Eu devia pedir só o seguinte, Deus, me acompanha aqui, Jesus, vem com seus anjos, eu vou dirigir meu carro, para que eu tenha uma boa viagem, para não acontecer um acidente, que eu não fure o pneu, atrase meu horário de agendamento, para que eu chegue no horário, tranquilo, boto meu louvor, vou dirigindo meu carro aqui. Então, tem uma viagem tranquila. O passaporte ele já te deu, já estava escrito, ele já te deixou claro que é teu. Você está preocupado com o passaporte? Ora pelo caminho só, para você chegar lá com saúde. Aí eu falo, estava pedindo o quê mesmo? Eu falo assim, Uau. que viagem, né? Que besteira, que falta de fé, Paulo, né? E aí você volta para trás, eu estava conversando com o Júlio ontem, fala assim, nossa, Júlio, né, fazendo os exercícios do Paulo, e aí, para que você veio aqui no método CIS? Coloca as suas maiores dificuldades. Eu olho lá, financeiro, não posso reclamar, família, não posso reclamar, trabalho, não posso reclamar, né? Aí você vai ticando, eu falo, o que eu estou fazendo aqui mesmo? E aí caiu uma ficha, eu coloquei espiritual. Aí ele olhou e falou assim, poxa, mas eu acho que você está tão ligado e tudo mais. Eu falei assim, esse é o erro. Como eu estou muito melhor do que eu era há pouco tempo atrás, eu acho que eu já estou bom o suficiente. Uau. Entendeu? Então eu preciso de mais tempo de Bíblia, eu preciso um pouco mais de organização no meu horário matinal, porque eu sou um cara muito do servir, e o servir acaba também se colocando um servir no trabalho realmente, no propósito do trabalho que eu faço. E eu tenho 3 negócios que eu realmente foco, que eu tenho um negócio realmente, que é o meu negócio principal com a minha esposa, que é o real estate, os investimentos imobiliários, e dele a gente tem frutos que a gente divide, que eu tenho um negócio de armamento e um negócio de carros, né, de customização de carros. Mas o cerne do negócio, o core business, é o real estate. E aí eu fico pensando que realmente eu sou um cara que, como serve, como gosta de ajudar, como gosta de fazer, como gosta de estender a mão, um cliente me manda recado às vezes 6 da manhã, esquecendo do fuso horário, 6h15 eu respondo. Aí ele começa a querer conversar comigo, aí eu, desculpa aqui, eu tô cuidando dos meus filhos, eu preciso ir levar eles na escola, já eu te... desculpa, Paulo, eu não sabia, mas eu respondo. E aí eu já volto envolvido nesse assunto, e meu devocional não é como deveria ser, eu leio já preocupado em fazer uma resposta, e eu falo assim, entendeu? Isso é um ensinamento da montanha, sem relógio, sem celular, 3, 4 dias, e assim, nada mudou. Até pelo contrário, se você está no propósito de melhorar como Deus, o dono da Ouro da Prata, aquele que já escreveu a tua história e tudo sabe, vai mover céus e terras para que aquela tua preocupação, que não deveria ser a tua preocupação, está nas mãos dele. Né? E você abre o celular achando que vai ter 1000 mensagens, tem umas 20. Eu achei que ia ter 1000 mensagens, não, tem umas 20. E das 20, nenhuma era problema, uma besteirinha ou outra. Mas se eu tivesse o tempo todo usando naquele final de semana o celular, eu tinha resolvido 30 pepinos. Mas por que os pepinos não apareceram? Né? Por que no dia a dia... Então por que eu não me preparo para a montanha todo dia de manhã? Né? E faço a montanha do dia, que às vezes é uma ladeira, às vezes é um precipício, Perfeito. às vezes é uma planície, né? Às vezes é um oásis. E não acha ruim da planície, não, né? Porque eu tô falando assim, tem gente que acha ruim, mas está muito calmo. Meu irmão, dá graça. Inclusive, dá graça quando você estiver suando para poder subir também. Também. Então, assim, se for calmaria só, obrigado, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Se eu estiver no meio do deserto, se assim seja, porque, inclusive, quando Deus não estiver falando com você, porque quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando. Então, deixa ele em silêncio, tem hora, porque tem hora que ele precisa do tempo dele para poder trabalhar. Quantas vezes Moisés peitou ele, bravo? Cadê você que me abandonou? Daqui a pouco, do nada, ele aparece de novo e fala assim, não te abandonei, né? Eu estou aqui, eu estou trabalhando, só que eu não tenho que te falar tudo que eu estou fazendo. Exatamente. Você precisa passar por isso, né? Tudo no tempo de Deus, o seu passaporte, e aí poderia ter sido 8 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, ou depois de alguns dias, no tempo dele. E, cara, você está trazendo um negócio aqui, irmão, que assim, ontem o Rafa, a gente estava falando um pouco sobre isso. E Deus, né? Família, trabalho e ministério. A gente não pode esquecer dessa ordem de jeito nenhum. Porque até para o servir, a gente não precisa ficar trabalhando para Deus e esquecer de Deus. Muitas vezes a gente está envolvido tanto no ministério, na ajuda, em tudo, que você fala assim, e meu tempo com o pai? É aquele tempo ali no secreto, meu, sentar, ter um papo com ele mesmo, de estudar sobre a palavra, saber os bons feitos dele, mas também ter aquela intimidade de parar ali uns minutos e fazer as coisas. E a gente entra muito no automatismo. Tem uma palestra que eu dou que eu já começo com as pessoas falando assim, galera, a gente está com a síndrome do tô ocupado. Você já viu isso, Paulo? Todo mundo, cara, assim, pelo menos aqui no Brasil, nas empresas, você chega nas empresas, cara, e você vai ver rotina da galera. Você chama uma pessoa para bater um papo, não tem tempo, cara.
Como é que essas pessoas não têm tempo, cara? Não tem tempo para poder sentar e discutir alguma coisa, uma estratégia, porque são consumidas pela síndrome do estou ocupado, que muitas vezes é representado pelo WhatsApp de ficar rolando a telinha para cima e para baixo, ficar respondendo as pessoas, ou na crise de ansiedade. Nossa, fulano me mandou uma mensagem, eu tenho que responder agora. Não, irmão. Exatamente. Eu preciso de responder na hora que tem que acontecer. Você só não pode esquecer, dê atenção. E assim, na hora que tiver com o pai, cara, esteja com o pai. Poxa, hoje eu não estou querendo estudar a Bíblia. Tudo bem, irmão, conversa com ele. Ontem eu estava falando com o Rafa, Põe um louvor, põe um louvor, agradece, canta com o coração ali, põe para fora, ou seja grato. simplesmente entra e fala assim, paizão, hoje não dá, eu preciso estar em silêncio e fala comigo, porque eu sou incapaz. É o que você falou, cara, que ele cresça e eu diminua, cada vez mais, né? Nosso pastor o Paulo Mazzoni diz uma coisa que, quanto mais eu leio a Bíblia, menos eu sei. E de fato conheci um pastor esses dias, que também é um outro testemunho, fazendo um exame, ele sentou do meu lado, e ele falou, meu filho, eu tenho 44 anos de ministério. Eu leio a Bíblia de 6 a 8 vezes por ano. Eu, como lógico de ciência da computação, eu falei, como que ele consegue ler a Bíblia 6 a 8 vezes? E como que ele consegue repetir isso durante 44 anos? Eu falei assim, eu sou muito novinho ainda nesse sentido, eu preciso de aprender muito, porque se esse senhor com 44 anos de ministério lê a Bíblia sempre, e ele me fala que cada vez que ele lê a Bíblia, ele interpreta de uma maneira diferente, eu só vi uma coisa, eu estou no caminho certo, mas siga pela jornada. Sim. Né? Você percebeu, Fernando, que como às vezes é muito engraçado, eu estou fazendo o meu quarto CIS, aí o Júlio até falou, pô, Paulo, quarto e tal, sentou um senhor do lado do Júlio que está no 12º. Eu falei, vocês estão falando de mim? Né? Aí às vezes eu vejo amigos meus que não estão ligados nesse movimento, pessoas que eu realmente tenho amor e tento encaminhar, mas não forço nada, né? Falo de Jesus, falo de um treinamento emocional, falo de algo que pode te ajudar na caminhada, vejo alguns passando por dificuldades com esposa, com filhos, e não dá para você impor nada, dá para você tentar falar. E eu acho que o que move realmente é o exemplo, né? Então, pô, você tá indo no quarto CIS por quê? De cara eu já falo, reprovei os últimos 3, quero passar de ano, eu vou no quarto. E aí quando o cara fala, aí tá no quinto, eu falo, pô, reprovei o quarto também, você acredita? E vem muito ao que você falou. O Fernando que leu a Bíblia hoje não é o mesmo que vai ler amanhã. Então não adianta achar que você vai interpretar da mesma forma. Então, muitos exercícios, de novo, trazendo o CIS, que é um treinamento totalmente cristão, né? De inteligência emocional, cognitivo também, mas cristão. O que você passa num método CIS e aprende, né? Das fichas que caem, ou das conexões que você reata com Deus, ou das questões que você entende realmente que é tudo Deus, e é a jornada realmente. Quando você volta, você já está ressignificado de dores, de erros, já tem melhorado na tua fé, já tem melhorado como pai, já tem melhorado como filho, já tem melhorado como esposo, como amigo, já tem melhorado como sócio nos negócios. E aí você entende de forma diferente uma mesma informação, que é o que acontece com a Bíblia. Você lê diferente porque você é outra pessoa, você mudou de nível. E não interessa, eu sempre falo, não interessa em que nível que eu estou, como você jogar, eu nunca fui muito de videogame, nunca tive essa habilidade do controle remoto, e às vezes vejo o pessoal jogar, eu sei que vocês passam de níveis. Então, se eu estou no nível 30, eu estou no nível 25, eu estou no nível 8, o importa é não voltar para o 7 e para o 9. Perfeito. Entendeu? Então, a pessoa do 32 não pode se achar melhor que eu. Ela só pode dizer para mim, ou eu olhar para trás e falar, cara, você está no caminho certo. Continua. A direção é a mesma. A gente está mirando Jesus e está indo na direção. Continua. Cara, vai. Porque quem vai me dizer se daqui a 30 anos eu estou no nível, eu estava no 30, fui para 60 e você do 9 está no 80. Perfeito. Pô, você passou por mim acelerado, eu nem vi. Aí eu olho para você e falo, cara, deixa eu me espelhar, deixa eu, né, me modelar, como é que você chegou até aqui, me dá uma ajuda, me dá uma dica, deixa eu ver o que você fez diferente, deixa eu admirar, deixa eu te elogiar, e olhar e falar assim, olha esse irmão que estava lá atrás, está lá na frente. E ele vai olhar para mim e vai ele dizer, Paulo, tá tudo certo, cara, porque você também estava todo o tempo na mesma direção, né? Quem vai dizer que o Jesus está esperando que eu seja o que às vezes eu mesmo acho que eu deveria ser? Ou se ele está esperando que eu tenha um coração humilde de aprender e está todo dia naquele caminho, e ainda que eu acho que eu poderia estar melhor, ele fala, filho, está tudo certo. Só não volta na porta, que foi a nossa primeira conversa aqui, entendeu? Só não bate a porta e volta para trás, entendeu? Quantas vezes a gente vê pessoas que voltam na igreja que estavam desviadas e que recomeçam na fé de novo, que recomeçam no caminho. E aí a gente olha e fala, poxa, mas é tão mais fácil caminhar aqui, por que voltou para trás? Quem somos nós para julgar? É o que você falou, a gente tem que estar aqui de coração aberto e de amor
para poder ajudar as pessoas que não estão nessa caminhada a seguirem também, Sim. entendeu? E não é fácil às vezes, né? Às vezes, Nunca é fácil. muitas vezes a gente tem que matar a carne porque, né, o ímpeto da resposta, o ímpeto, né, de esse lado nosso humano, esse lado nosso voraz, esse lado... Eu costumo falar uma coisa, Fernando, que às vezes eu aprendi até com um amigo meu que é policial aqui, é um cara muito respeitado do meio policial, é atirador de elite, é sniper, é da SWAT brasileira, compete e tal. É um cara muito centrado aí na área da segurança. E ele fala uma coisa muito verdadeira. Nós somos filhos de Deus e homens de paz, mas um homem tem que ser capaz de gerar violência. Você entendeu? A gente tem que ser capaz de gerar violência. As pessoas falam, pô, você está falando isso como cristão? Sim. Eu preciso ser capaz de gerar violência para defender meus filhos, para defender minha família, seja de um ataque de uma pessoa, seja do ataque de um animal, seja de um ataque que realmente vá ferir você, teus princípios, o teu castelo, né? Que o americano fala muito, que é Contra o seu Deus. contra o seu Deus, Davi? principalmente. Exato, porque quem está atacando nessa situação, nessa relação ou nessa profundidade, está atacando você, está atacando todos os seus princípios, né? Que é Deus, entendeu? Perfeito. Então, assim, nós somos homens de bens e de paz. Perfeito. Mas se a gente não for capaz de gerar violência, a gente não é realmente homem. Perfeito. A gente tem testosterona, a gente está aqui para prover, a gente está aqui para defender nossas mulheres, entendeu? Perfeito. Que tem um papel fundamental de pilares na nossa casa, para edificar dentro de casa, né, o que somos da porta para fora. Quem edifica? Nossas esposas, com conselho. Nós temos que ser humildes a ponto de ir nelas e pedir um conselho. Agora, quem é o cabeça que está ali à frente para não acontecer igual Jezabel, enfim, é um homem que precisa de se posicionar. Porém, muitas vezes ele tem que agir com o que nós chamamos de violência, mas é uma defesa contra os nossos princípios morais, contra a nossa família. As pessoas filtrem a palavra violência, mas é realmente isso, entendeu? Seja qual for a situação que você está realmente em perigo, né? Perfeito. Que estão atacando você como família, como instituição, como princípio, e você tem que gerar uma força que não vai ser encontrada na mulher, porque ela tem 7 vezes menos testosterona que você, isso é óbvio, entendeu? Mas que aquele cara que teve que gerar violência e defendeu a sua família, defendeu o seu clã, defendeu seus princípios, defendeu o seu Deus, volta para casa e tem o refúgio aonde? E tem o refrigério aonde? No pilar? Na esposa. Sim. Né? Na base ali que realmente te sustenta de novo para você seguir na caminhada e seguir com força. E é muito disso. E realmente os Estados Unidos testa muito. Minha mulher que está lá mais tempo que eu, está lá 18 anos ou para 10 anos, ela fala. Às vezes a gente vê pessoas passando por um deserto muito forte no primeiro ano. Quando a pessoa passa, a gente apoia, fala, conversa, ajuda de qualquer maneira que for. Às vezes as pessoas vinculam demais a ajuda à questão financeira, que pode até ser, mas muitas vezes não é, a grande maioria das vezes não é. É uma oportunidade, é uma palavra, é um ombro. Eu sei o que é ficar longe da família, longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos, longe dos amigos, longe da comodidade de ter um filho, deixa com a minha prima, deixa com a minha irmã, deixa com alguém, então não é você, não tem ninguém para te ajudar e tal. Até porque bênção nem sempre é dinheiro, né? Não, muitas vezes não é. Pode se transformar em Exatamente, algo... é uma mão estendida, né? Exato. Então, essa dificuldade, muitas vezes, das pessoas estarem longe, estarem lá e se sentirem sozinhas, é algo que impacta muito numa descida de ladeira, de uma descida a caminho de um deserto, que vai ser maior ou menor, mais ou menos curto, de acordo com a tua trajetória, de acordo com o que você tem para ser vivido nessa jornada aí, e que muitas vezes você percebe que as pessoas estão sendo transformadas. Eu vejo os Estados Unidos como uma porta de transformação demais para as pessoas entrarem na vida cristã, porque ele te exige tanto. Então a Bruna sempre fala, minha esposa, os Estados Unidos está te cobrando um preço, está dizendo se realmente você é forte o suficiente, é digno, é merecedor, digamos assim, melhor colocando, de merecedor suficiente para estar nessa terra, numa terra que te dá prosperidade, numa terra que te dá segurança, numa terra que te dá liberdade, né? De dificuldades que a gente vê, infelizmente, já acontecendo no Brasil, de tantas liberdades cerceadas. Então você tem tudo isso lá garantido, mas você é merecedor disso? Então você vai passar aprovação. Acreditamos nós na nossa fé cristã, essa aprovação vai ser maior ou menor, de acordo com o que você realmente agarrar na mão de Deus e seguir forte. E entender o caminho e falar, Jesus, estou aqui, esse é o caminho, eu vou encarar, e ter fé que você vai sair dele, porque assim como tu pensas, tu és, né? Perfeito. Mas realmente você acredita nisso? Falar é fácil, né? Você vive. Você vive isso. Você trouxe, exato. Né? É o fato de passar na porta. A porta em si já é estreita. Já. Inclusive, tem um pastor americano que diz que a porta é baixinha, né? Então você tem que passar quase que agachado, e quando você passa nessa porta baixinha, nosso pastor Paulo Mazzoni estava pregando justamente disso, e o caminho de fato é estreito.
Então, não vai ser fácil, cara. E esse lance do caminho, olha que legal, a montanha, a jornada, tudo isso daqui que a gente está conversando, eu falo para a galera que está junto comigo nas empresas, nos negócios, aí, Brunão, todo mundo fala, irmão, o que eu tenho é um chamado de Deus. Tem gente que me pergunta assim, pô, Fernando, chamado, mano? Isso é um propósito, não é um chamado? Cara, chamado é aquilo que, de fato, você escutou e você está respeitando e você está indo. Deus nos grita do alto da montanha para poder falar assim, vem meu filho, vem por quê? Por amor e por vidas. Use seu tempo aqui nessa terra para isso, né? Se você crê, é o que você falou, Paulão, o caminho é o mesmo, cara. Hora você vai fazer curva, hora você vai descer, hora você vai subir o caminho mesmo. Eu falo com a galera, falo, moçada, eu tô indo pro caminho. Se alguém desviar do caminho, e que pode ser até eu, mas se alguém se desviar do caminho, eu vou continuar, vou tentar resgatar esse irmão, mas eu vou continuar. Na esperança que você dá uma volta e a gente se encontre de novo. Sim. E aí eu tô lá também para te apoiar da mesma maneira que se eu desviar, você esteja para poder me apoiar. Porque muitos desviam e nós temos essa possibilidade. Agora, o fato é, o caminho é o mesmo. Se você vai demorar 10 dias ou 40 anos, a escolha é de cada um, Exatamente. né? Agora, querer também adivinhar o que vai acontecer, por melhor que você seja uma pessoa de planejamento do mundo corporativo, seja um excelente administrador financeiro, seja uma pessoa que consegue fazer boas análises de risco. Irmão, andar no caminho por reino, você não sabe de nada. Porque na criatividade de Deus ele não vai deixar. Sabe por quê? Porque ele precisa preparar a gente. Exatamente. Quantos anos que você está contando aí, cara? Olha o tempo que você demorou para poder ter seu green card. Eu tenho certeza, se você chegou nos Estados Unidos, você não chegou é, com a porta e o caminho próspero. Você chegou lá para batalhar também. Sim. Né? Quem hoje olha o Paulão fala, poxa, o Paulão tem aí as suas 3 empresas. Meu irmão, ele está contando aqui um monte de deserto que ele tem, um monte de coisa que ele tem. Né? Então é sonho de todo mundo, é meu, é de todos, porque eu também digo para as pessoas, cara, ir para os Estados Unidos, já fui várias vezes, trabalhei em multinacional, fiquei lá um tempo. Mano, lá é uma terra próspera. E a porta vai ser muito estreita. Você não vai chegar lá milionário, você não vai chegar lá, né? Pelo contrário, a grande maioria, eu brinco até, falo assim para as pessoas chegam e tudo mais, e falam assim, pô, Paulo, me dá uma dica, me ajuda, o que eu posso montar, que negócio eu posso fazer e tudo mais. E é algo que a gente tem muito no coração, eu e a Bruna, o que a gente pode fazer para melhorar, ou para evitar que a pessoa cometa o erro que eu cometi, eu passe a dificuldade que eu passei, a gente fala, mas ela vai passar a dificuldade dela, ela vai passar o deserto dela, não tem como. Mas você pode, obviamente, tirar várias pedras do caminho, não ser você a pedra de tropeço. E eu brinco e falo assim, pô, você quer saber como é que você consegue conquistar $1 milhão aqui nos Estados Unidos? Pô, eu quero. Eu falo, chega com 2. É só você chegar com 2 em um ano, você tem 1. Uau. Então, porque você já dá logo uma pancada de início e fala assim, você entendeu o que eu quero te dizer? Você não precisa vir com $2 milhões, mas se você vier com 200, você vai ter 100 em pouco tempo. Se você vier com 20, que era toda a sua reserva, você vai ficar com 10. E se você vier com 10 milhões e achar que você tá bonito, rapidinho vai te sobrar 5, capaz que sobre 2. Porque as pessoas vêm realmente fazendo essa ideia de que estão chegando numa terra próspera e de que elas podem fazer e que elas podem se conectar e de que tudo é muito mais barato, as casas são mais baratas, os carros são mais acessíveis, e aí você realmente foca de novo, obviamente, pela carne, em algo material, vou conquistar o carro que eu não tinha, vou comprar a casa que eu não compraria, vou ter essa roupa que eu gostaria e não dava. Então, como as coisas são muito mais acessíveis de uma forma justa para muito mais gente, né? As pessoas muitas vezes perdem a ideia do foco, do propósito, do porquê elas foram para lá. E aí realmente os Estados Unidos cobra, que nada mais é quando eu falo assim, os Estados Unidos cobra essa conta, não é barato. É Deus, você entendeu? Realmente você saiu de um outro país, você veio para uma outra nação que nem você nasceu. Você quer prosperar aqui. Os nativos daqui já nasceram aqui querendo prosperar aqui. O americano também quer prosperar, ele nasceu aqui, é a terra dele. Então você tem esse merecimento, você vai chegar lá, você vai ser testado. Mas a pessoa não acha que ela vai ser testada. Hoje as pessoas chegam com muito mais condição. Há 25, 30 anos o cara ia de coiote, atravessava pelo México, não tinha nada. Hoje em dia o cara vem de uma empresa aqui, já está um pouco mais estruturado, chega com alguma coisa, uns com mais, outros com menos, outros continuam com a empresa aqui, vão para lá. Todos vão passar dificuldade, todos vão ter
Você está desanimando? Não, pelo contrário, não estou desanimando ninguém. Eu estou lá de portas abertas para ajudar as pessoas. Inclusive, a gente faz isso pelo real estate, ajudando investidores e ajudando famílias que vão realmente mudar para lá, migrar para os Estados Unidos. Mas vão passar pelos desertos naturais. Passariam aqui também, teriam dificuldades aqui também, porque não vão ter lá. Então, realmente a gente tem essa ideia de que a gente vai morar fora e tudo vai ser muito melhor. Vai, né? Mas tem que ter o Mas preparo. Né? Você não chega na Terra Prometida se você não passar pelo preparo do deserto. exatamente, exatamente. Mas e aqui seria igual, você Também. entendeu? Seriam outras dificuldades, outras diferenças. Claro, você sente um apoio, você dá um telefonema, teu amigo está do teu lado, não está do outro lado, não está a 7, 8, 9 mil quilômetros de distância. Você tem um apoio mais da família, você tem seus pais, você tem seus irmãos, você tem algumas pessoas que cresceram com você desde a infância, outros que são grandes amigos até de menos tempo, mas são pessoas que você conta. Os Estados Unidos têm uma força muito grande, os Estados Unidos para os imigrantes têm uma força muito grande no matrimônio para juntar ou para separar. Porque você convive muito mais tempo do que muitas vezes a gente vê as pessoas aqui, elas fogem de casa. Para no bar, para bater um papo com um amigo, fica até mais tarde na empresa. As pessoas que estão numa dificuldade matrimonial evitam chegar em casa, evitam o confronto, evitam aquela conversa que deveria ser do dia a dia. Temos um problema, vamos resolver esse problema e vamos seguir daqui para frente. E vão empurrando isso para frente. Lá não tem como, porque você não tem um bar para parar. Às vezes você não fala nem a língua. Você não tem amigo americano. Teu amigo brasileiro, você fala, e aí? Fala, cara, eu tô fazendo um trampo aqui, mais tarde eu tenho outro lá, amanhã cedo eu acordo e tal. O cara tá na correria dele, fazendo a vida dele, fazendo a história dele. E aí você fala, pô, tem que ir para casa. E quantas vezes a gente vê e fala assim, meu Deus, eles chegaram aqui e rapidamente se separaram. E a gente achava que estava tão bem, ou pelo contrário, quantas vezes a gente viu também e falou assim, pô, chegaram aqui quebrados e dão esse testemunho, e aí realmente entenderam que ó, a gente se junta de verdade aqui, porque é eu e você e as crianças, ou é só eu e você nem criança nós estamos ainda, ou não vai dar certo. Então, muitas vezes as pessoas vão para lá achando que aquilo vai salvar o casamento, e salva, mas muitas vezes as pessoas vão para lá achando que nem tem problema no casamento e separam. E por um testemunho, foi o que aconteceu comigo. Eu organizei para minha mudança em 14, e aí de 15 para 16, em 16 a minha situação matrimonial se deteriorou demais, e eu me separei e eu vi que não foi aquele ano que me fez separar, mas foram tantas outras dificuldades. Eu ainda não tinha me tornado evangélico, não tinha nem começado realmente a engatinhar na fé cristã, era um católico, mas não era um católico Praticante, né? nem muito praticante, muito distante, sempre acreditei, claro, em Deus, mas era um cara distante, né? A grande maioria, eu sou filho de pais portugueses, pai e mãe português, a grande maioria dos portugueses, eu não sei hoje, mas eu arrisco falar que na época do meu pai, talvez 95% eram católicos, né? A Europa, né? É uma tradição muito católica. Então, eu cheguei lá e me separei, e me vi nesse deserto, longe de amigos, com dificuldades de negócios que eu tinha acabado de montar, sócios que não queriam mais ficar nos Estados Unidos decidiram voltar para o Brasil, e eu fiquei sozinho com um ramo de atividade que na época nem era um ramo meu, era um ramo que a gente estava testando, estava começando a empreender, me separando, tendo filhos pequenos, ainda na separação. Na minha separação, a minha filha mais nova tinha 2 para 3 aninhos, então uma data muito sensível, desculpa, uma idade muito sensível. Foi realmente bem difícil. Então, mas foi o que me forjou, por exemplo, para estar na fé. Foi o que me forjou para entender que realmente poxa, por que que eu me separei? Não era a mulher que eu queria, ou não era a mulher que estava me fazendo feliz. E aí você entende pela autorresponsabilidade que a culpa foi toda minha, que ela assuma a responsabilidade dela, mas assim, não, a culpa foi toda minha. Eu vim estragando esse relacionamento. E como agora é muito mais fácil falar assim, olha, vim para cá, minha mulher foi difícil a adaptação, e aqui não tem empregada, e aqui é mais difícil com as crianças, e aqui é mais corrido isso, e aqui você tem que fazer tudo e tal, e a gente acabou se atrito e desgaste, e me separei. Não, aqui realmente todos os erros que eu cometi, todas as falhas como marido que eu tinha até então, todas as falhas de não viver realmente na palavra de Deus e não ser um cara realmente é, é, correto, Reto, né? Retidão. retidão, é, veio a exacerbar todos esses erros agora, e foram realmente fissuras que não tinham mais como serem fechadas, né? E aí realmente rachou, abriu e o vaso partiu. E ótimo, porque me levou a uma situação difícil, até financeira, né? De quem vivia muito bem no Brasil, e me levou a uma situação difícil pessoal, e me levou a uma situação difícil emocional, automaticamente espiritual,
E aí foi onde eu realmente busquei, durante um ano, frequentando uma igreja evangélica, e me encontrei, e aí eu comecei a recuperar a minha força, a crença em mim mesmo, a crença de que eu era capaz, e de que eu podia reconquistar tudo, começando pelo amor próprio, pelo perdão a todos os erros que eu havia cometido. E se eu não me perdoasse, eu não conseguiria com certeza sair do buraco que eu me encontrava. E as coisas começaram a dar certo. E aí eu conheci minha esposa, que eu estou com ela vai fazer 8 anos. E aí eu me casei de novo em 2018. E aí meus filhos sempre estiveram comigo, mesmo na separação eles ficaram muito mais tempo comigo do que com a mãe. Hoje em dia a guarda é compartilhada, ela é uma excelente mãe, cuida das crianças muito bem, mas no começo realmente ela entrou para uma parte mais missionária da igreja, e eu acabei ficando com as crianças, ela viajava, ficava muito fora do país. Então, até a proximidade com meus filhos foi maior ainda, que normalmente, aí via de regra, as pessoas pensam, se separou, as crianças ficam com a mãe. É o natural de se pensar, Sim. né? Eu me separei e fiquei com as crianças, entendeu? Entendeu? Fica aqui comigo e tá tudo certo. Isso me ensinou demais. O pessoal me chamava de pai e mãe, né? E isso me ajudou demais, né? Me ajudou demais a ter essa proximidade que eu tenho hoje com as crianças, a ter essa força que eu tenho na relação pai e filhos, entendendo que eu sou humildemente um bom pai, mas eu preciso melhorar muito. Ontem à noite o Paulo passou um vídeo no final, até eu estava conversando com o Júlio hoje de manhã, o que a gente chorou no vídeo, eu olhei pro vídeo e falei, caraca, eu achava que eu era um bom pai, quando eu vi o vídeo desse pai fazendo pelo filho, que é isso? Eu não faço absolutamente nada, eu não tenho essa força. Quer dizer, eu tenho essa força, mas eu nunca Você nem usei dela. fez, né? Nunca usei dela para demonstrar ou para fazer mais pelos meus filhos. Eu posso muito mais. Né? Embora eu ame meus filhos com todo o meu coração, eu posso muito mais por eles. E aí, realmente, eu entrei nessa jornada aí de começar a me fortalecer na minha fé, de encontrar uma mulher que realmente era a mulher que Deus tinha separado para mim, né? Eu sei que é muito difícil, né? A gente trata na fé cristã. Hoje realmente eu tenho isso para mim. Hoje para mim me separar até pela minha fé cristã, até pela minha retidão e pelo meu andamento na palavra de Deus é algo inadmissível. Não pode acontecer e não vai acontecer. Né? Existem tantas formas de eu corrigir meu caminho, de corrigir meus erros, de pedir perdão, de me humilhar, de me apresentar e de me corrigir e de seguir e de perdoar e ser perdoado. Mas eu não via assim antes. E agora eu vejo. Então, às vezes, você fala assim, poxa, você teve outros casamentos. Eu vim de um primeiro casamento fissurado em um ano, então eu era um garoto. Então já está no terceiro casamento, e você é um terceiro casamento, e você é um cara cristão, mas não pode separar. Eu falo assim, exatamente o que a gente falou de novo no começo. Quando eu realmente fui batizado nas águas, quando eu realmente fui batizado no Espírito Santo e eu segui no meu caminho, o que ficou para trás. Ficou para trás. Eu tenho que ter um respeito pelas pessoas que passaram para minha vida. Eu não posso dizer que a Bruna é minha primeira esposa, ela é minha terceira esposa, mas eu posso dizer que realmente é a minha primeira aliança. Que é a minha aliança com ela e com Deus num caminho que não tem volta, entendeu? Uau. Então isso é muito legal. Então realmente vejo pessoas vencendo dificuldades muito maiores que a minha, mas percebo que, olhando para o que eu passei, olhando para uma vida boa, meus pais batalharam muito, venceram aqui no Brasil, eu tinha uma vida maravilhosa, tinha tudo, nunca me faltou nada, ótimas escolas, viagens, morava bem, quer dizer, eu tinha uma vida de classe média muito confortável. E achei que por essa estrutura e pelo que eu conquistei trabalhando aqui, chegaria para ter uma vida tranquila nos Estados Unidos. E Deus me quebrou, me moeu meu orgulho, trabalhou minha humildade, que precisa ser trabalhada ainda todo dia. E realmente eu olho para trás e eu falo, eu por momentos achei que eu não ia dar, que eu não ia conseguir. Por momentos eu pensei assim, não vai dar certo, não vai funcionar, vou voltar para o Brasil, o que eu estou fazendo aqui? É o primeiro dia lá do senderista, você sabe muito bem. Sim, Os questionamentos vêm. sempre, inclusive quando a gente serve, você volta a perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Porque, para te falar assim, daria outro podcast aqui. Eu passei parecido com você. Eu casei 2 vezes, mas também não era convertido. Também tive os mesmos problemas parecidos. E eu só me transformei mesmo quando eu entendi que eu precisava reconstruir meu ser. Mas reconstruir meu ser De dentro em para fora, Cristo, exatamente. me tornando imagem e semelhança dele, né? E eu acho que essa é a beleza. Até porque Salmo 51:10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Davi, na verdade, disse isso quando tinha cometido erros. Por quê? Erros Porque pesados, erros pesados, né, né? na nossa consciência Na nossa humana. consciência humana, erros extremamente pesados, mas era um homem de temor a Deus, com o coração alinhado ao coração de Deus. Exato. Então, o único que não pecou se chama Jesus Jesus Cristo. Cristo. Esse Nós vamos continuar. E o velho homem sabe nadar.
todo dia a gente tem que voltar com ele e falar, fica aí, queridão, não sai não. Por quê? Nós temos o nosso ímpio, o mundo jaz é do maligno, então Sim. nós lutamos contra a carne, coisas que nós falamos tanto aqui, né, meu irmão? Cara, que papo bom, eu sei que agora você tem que partir, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um capítulo 2 lá nos Estados Unidos. A Vai ser promessa muito, continua. vai ser muito bem recebido. Eu não tenho essa estrutura maravilhosa que você tem aqui, mas eu tenho um escritório muito legal, um escritório que dá para fazer e dá para montar. Inclusive, quando você estiver lá, a minha estrutura está à tua total disposição, minha estrutura da minha esposa. E vai ser um prazer receber quem está aqui, quem curte, quem acompanha teu trabalho maravilhoso, que acompanha a tua vida pregressa e correta de retidão na tua fé, na tua crença em Nosso Senhor Deus Pai, Jesus Cristo, e no teu exemplo como legendário, que também é um movimento muito forte para trazer os homens de volta Sim. a esse prumo que a gente nunca deveria ter saído, nunca deveria ter perdido. São todos muito bem-vindos nos Estados Unidos, são muito bem-vindos na Flórida, especificamente lá em Orlando. Então, eu vou estar lá sempre esperando você e os nossos amigos para ter um bom papo, passar por bons momentos, ter experiências que nós homens gostamos, a grande maioria gosta. Eu tenho empresa de tiro, de armamento, de experiências de tiro, então acaba que conecta muito, os amigos legendários Uau, todos sim. querem aí, queremos atirar, queremos participar, queremos conhecer. Então, mais um aprendizado importante para um homem que precisa defender sua casa, sua família. Então, vai ser um prazerzão estar lá sempre esperando por vocês e dar continuidade nessa e muitas outras oportunidades de conversar, de aprender tanto aqui contigo. Cara, aprendi demais. E moçada, olha só, recados importantes aí do meu aprendizado aqui. A gente veio conversando no carro, ele tem né, uma indústria de armamento. Muitas vezes a gente fala, uau! E quando você vai lá no Instagram dele, é uma pessoa que pratica isso e tem isso. Não liguem isso à violência. Eu estou comentando pelo seguinte: olha o tanto quanto de coisa que a gente comentou aqui, olha o tamanho do Paulão, extremamente grande, com o coração quebrantado, mas nós precisamos de nos defender perante ao mundo que é cruel, defender nossas famílias. Por exemplo, amanhã, na parte da manhã, aos sábados, a gente faz um encontro de homens legendários e não legendários, para a gente poder fazer porrada, resenha e oração. Na verdade, a ordem é invertida, é oração, porrada e resenha. E que muitos me perguntam assim, Fernando, vai doer, eu vou machucar. Irmão, vai. A vida já machuca a gente sozinho. É melhor você machucar antes, para se tornar um pouquinho mais antifrágil, porque machucar você vai. Né? E muitas vezes a gente não tem isso. É igual você falou, a gente tem que estar aprendendo ou dar o tiro, ou manusear, ou se defender, da mesma maneira que pessoalmente, fisicamente, a gente precisa. Porque muitas vezes a gente esquece uma habilidade de criança, que é dar um rolamento no chão. A pessoa Não sabe nem cair, né? não sabe nem cair, eu tenho medo de cair. Então, numa confusão, toma um tapa no rosto e já assusta. Eu não estou aqui falando sobre promover a violência, fugir das situações de violência. Mas tem umas que não tem como fugir. Davi mesmo, com Golias, ninguém caiu para dentro. Ele foi lá, pequenininho, do E era a arma jeito que ele dele, tinha. e falou: Eu vou. Quem é você aí que está falando sobre meu Deus? Enfim, então é isso, né, É isso Paulão? aí. Cara, dá um recado final para a moçada aí, para sua família, fica à vontade. Não, eu E queria brigadaço. dar um recado para, de repente, você vai escutar esse podcast, vai escutar essa conversa e vai falar, pô, será que isso foi uma resposta de Deus para mim? Porque a gente vê muitas pessoas que sonham com esse sonho americano. É para você. Você pode, você é capaz, você consegue. Tenha fé, tenha coragem. Se for esse o caminho do seu coração, se for essa palavra de Deus na tua vida, imigre, vá para os Estados Unidos, faça essa mudança realmente de vida, de localização geográfica, e chegue lá com humildade, chegue lá com coragem e trace seu caminho. Seja você que tem uma condição financeira melhor, uma condição financeira não tão boa, quantas pessoas saem daqui para realmente procurar uma melhor condição para sua família. E é um país que recebe muito bem as pessoas, mas tenha fé, tenha coragem e siga no teu propósito, siga com seus princípios, né? Principalmente sem negociá-los, que você vai chegar lá. E mandar um abraço para as pessoas que eu tenho nesse caminho, que eu não vou citar, que são muitas, né? Então, as pessoas que sabem que participaram dessa vitória, digamos assim, que eu estou tendo e que vou ter sempre em Jesus Cristo, de caminhos que eu ainda sei que eu vou muito mais além, mas que eu sei que eu vou enfrentar, como todos nós, dificuldades, mas vou vencê-las todas. E o principal de todos que é agradecer minha mulher, que foi um ponto aí, realmente minha esposa Bruna, que com certeza vai escutar. Ela foi
um ponto de virada realmente, uma situação que eu nunca imaginei vivenciar de amor verdadeiro e de relacionamento muito forte. Ela que se converteu tem 2 anos e hoje me bate. Hoje eu olho para ela e falo, meu Deus, eu estou apanhando da minha mulher que há 2 anos atrás nem era E convertida. desse tamanhozão? Desse tamanhozão de uma japonesinha de 1,60 m, nem 1,60 m tem. E ela me ensina demais e tem me motivado demais na palavra. E como a gente vê de todas as dificuldades que a gente passou também como casal no começo do nosso relacionamento, e que mais uma vez era a prova de Deus na minha vida, Deus colocou ela na minha vida para me salvar, literalmente, né? Ela não é a mãe biológica dos meus filhos, será, muito em breve eu tenho certeza que ela será a mãe dos biológicos dos meus filhos também, mas ela é uma mãe, uma parceira, minha sócia, minha melhor amiga. Obrigado, japonês, eu te amo muito. É isso aí. Uau! Ó, eu fico extremamente emocionado também, porque esposa edifica pra caramba, a gente precisa honrar nossas mulheres. E a gente esquece disso como homem. Então, existem 2 homens aqui que tenho certeza que o Paulo desse tamanho, eu aqui com os meus 1,75 para os íntimos e 1,73 para os verdadeiros, brincadeira, mas se tiver que cair para dentro, nós vamos cair para dentro, né, para poder defender nossas famílias. E a gente precisa de honrar demais nossas esposas, aprendam isso. E que eu nunca esqueça disso, e que você também nunca esqueça. Jamais. Todos os dias a gente precisa de honrá-las, porque é elas que edificam. É tão difícil. E eu estou falando para vocês o que eu falo para mim todos os dias, né? Eu tive muita dificuldade ao longo da minha vida corporativa de pedir conselhos para minha esposa. E dos últimos 3 anos, eu não tomo decisão sem consultar a Deus, obviamente, e a minha esposa. Muitas vezes ela fala algo para mim que é tão simples, mas eu não tive a capacidade de pensar. Eu penso muito tecnicamente, Sim, sim, mas o sim. simples ela. Ó, e muitas vezes você ali você fala, não, isso daí você não precisa de aprender. Não é bem assim. Galera, obrigado mais uma vez. Curta, compartilhe e mande aí para os seus conhecidos. Espero que tenha agregado para vocês. Jornada Cash ainda é desse tamanhozinho, mas é como eu sempre digo, quem cuida desses algoritmos para poder alcançar as vidas é o nome dele que foi declarado aqui, Jesus Cristo. Até a próxima, valeu, fui. Meu irmão, obrigado. Imagina, Que velho. Um registro prazerzão.